isso. Então os obreiros, os irmãos, fiquem tudo com ciúme, que eu vou pregar para elas. Livro de Esther, capítulo 4. Minha palavra de gratidão, de carinho a todos os obreiros na pessoa do nosso pastor presidente, pela recepção, pelo carinho, para esse comedor de arroz e feijão aqui. Você me conhecer, me deu oportunidade. Deus abençoe a todos. E depois tudo acaba em comida mesmo. Crente é uma festa. Capítulo 4, quem achou? Verso 11 em diante. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que acharem em Suzã. Jejuai por mim, não comas e nem bebas por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereço. Verso 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, diga comigo, ao terceiro dia, grita, diga, ao terceiro dia, Esther se vestiu de vestes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte ao aposento do rei, onde o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou, grita, alcançou o quê? Lê aí, diga graça aos seus olhos, diga mais alto, graça aos seus olhos. Olha para quem está ao seu lado, diga graça. E o rei apontou para ela o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que tens, rainha Esther? Qual é a tua? 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 Até a metade do reino eu te dou. Ninguém deu glória, né? Tá bom. Até a metade do reino eu te dou. Antes de tomar um assento, vira para essa irmã, essa princesa que está aí do seu lado. Dá um sorriso para ela. E diga para ela: olha o que você vai pedir. Porque você corre um sério risco de ser ouvida, de ser atendida nesse culto. Diga então, peça bem. Porque para quem você está pedindo, Ele é dono de tudo. Fala com a gente. Precisamos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Toma seu assento, por favor. Nesse contexto histórico do livro de Esther, ele passa no decorrer do reinado do rei Xerxes, ou rei Assuero, que governa entre os anos 486 e 465 a.C. Esse livro ele relata alguns momentos da vida do povo judeu, enquanto eles estavam sob o domínio do Império Medo-Persa. Os personagens principais desse livro são a rainha Vasti, o rei Assuero, a nossa querida irmã Esther, Mardoqueu e também Amã. Nesse contexto histórico, nós vamos perceber que desde o primeiro capítulo, a Bíblia faz menção a uma festa que o rei Assuero está dando para as suas 127 províncias. Essa festa ela tem a durabilidade de 180 dias. Mas ao final desses 180 dias, ele faz uma festa particular,
somente para os principais administradores do seu reinado, ou seja, para os seus chefes de estado. Essa festa está regada a todo tipo de bebida e de promiscuidade, porque o rei Xerxes ou Assuero, ele é um rei sanguíneo, vingativo e extremamente estrategista. Há quem diga que no conceito dessa festa, ele está expressando o seu poderio bélico, porque ele vai fazer uma invasão posteriormente na Grécia. E é comum entre os povos antigos, como hoje também o é, fazer a demonstração do seu poderio bélico para causar intimidade aos seus adversários. É nesse ambiente de festa que ele vai, debaixo de muita embriaguez, tentar chamar a sua esposa, para que todos os seus oficiais, os seus primeiros ministros, possam ver a beleza de Vasti. Só que Vasti se recusa a se apresentar diante de todos os ministros do rei Xerxes, por causa da sua embriaguez. E há quem diga que dentro do princípio do conceito da lei dos medos e persas, não era comum ou favorável a uma mulher apresentar-se publicamente quando o seu marido estava embriagado. Então ela, para preservar a lei do seu país, resolveu desobedecer o seu marido. E essa desobediência vai lhe custar muito caro, porque o rei Xerxes vai fazer uma reunião com seus administradores, e eles vão chegar a um voto comum, de que ela deveria ficar como exemplo para as demais, que posteriormente viessem a desobedecer os seus maridos. Então Vasti vai ser deposta do seu cargo como rainha. Na verdade, os persas não tinham o costume de ter um harém, mas a história diz, principalmente Heródoto fala sobre isso, de que tanto Ciro quanto Xerxes detinham esse harém. E é dentro desse harém que nós temos uma judia, que não aparece com o nome de Esther, aparece com o nome de Hadassa. Ela está sendo orientada pelo homem que depois da morte dos seus pais assumiu a sua paternidade, que é Mardoqueu ou Mordecai, que orienta essa menina quando se apresentasse diante do rei, se posicionasse de uma forma totalmente oposta a todas as outras mulheres que nessa espécie de concurso de beleza iriam se apresentar. E é mediante a isso que essa moça chamada Hadassa vai alcançar graça aos olhos do rei Assuero. Ela vai ser eleita, e por meio desta eleição, ela fica no palácio por aproximadamente 6 meses. Para quê? Para poder aprender o costume dos medos e persas, para aprender o posicionamento e também para se banhar de especiarias. Há quem diga que até a pele de Esther ficou um pouco mais brilhante, dado as especiarias das quais, na casa de banho, ela se apropriou. Nesse interim, Mardoqueu, ele fica na porta do rei para poder administrar ou supervisionar o comportamento da sua filha ou da sua sobrinha. E é nesse interim que ele vê uma conspiração de 2 homens contra o rei Assuero. E ele guarda e leva isso ao rei, e o texto, nós não vamos nos deter nisso aqui, vai ser favorável a Mardoqueu um pouco mais à frente. Mas é nesse contexto de Mardoqueu estando na porta, que o rei Assuero coloca sobre primeiro-ministro no seu reinado um homem chamado Amã. Amã, ele não sabe administrar o seu sucesso com o seu orgulho, porque há quem diga que se você quiser conhecer uma pessoa, é você dar poder para ela. Amã não sabe administrar o poder, por isso ele confunde poder com orgulho e soberba. E pela sua soberba ele vai cair do cavalo, porque ele vai exigir que todas as pessoas enaltecessem o seu ego inflado, porque aonde ele passava, as pessoas deveriam se prostrar, se dobrar. Mas Mardoqueu, diante de todos os mais de 3 milhões de judeus que estavam lá, na província dos medos e persas, foi o único que não se dobrou. A raiva de Amã foi tão intensa que ele vai subornar o rei a baixar um decreto. E esse suborno está lá no capítulo 3, versículo de número 9. Ele vai dar ao rei Assuero 10.000 talentos de prata, para que o rei faça um edito e extermine todos os judeus que pertenciam à etnia de Amã. Eu tive curiosidade para saber qual é o valor desses 10.000 talentos de prata. Isso
chega a aproximadamente 340 toneladas, ou seja, no dinheiro de hoje, valia aproximadamente 272 milhões de dólares, ou 1,5 bilhões de reais. É muito dinheiro por causa de um povo, é muito dinheiro por causa de poder. O rei sela os decretos com seu anel, e esse selo traz o entendimento de que a sentença seria irrevogável. Por isso, no capítulo 4, Mardoqueu manda uma mensagem para Ester, que agora não tem mais o nome de Hadassa, ela tem o nome de Ester, para que ela pudesse saber o que estava acontecendo, dado ao perigo que os seus irmãos judeus estavam vivendo. Ela então percebe que ela estava diante de um desafio muito grande. Por isso o texto vai dizer que quando ela manda o recado para Mardoqueu novamente, a gente começa o texto que nós lemos. Eu já estou há 30 dias sem ouvir a voz do meu marido, e todo mundo sabe que ele é muito cruel. Pessoas que chegam perto dele ou se apresentam em sua presença, sem que ele chame, a sentença é uma só, a sentença de morte. Mardoqueu então vai replicar a Ester, e eu amo isso aqui, você já vai entender o porquê, dizendo a ela que você não foi ungida rainha para você tirar uma onda de dondoca. Existe um propósito sobre a unção que Deus te deu. Ou você intercede agora, ou toda a sua casa também vai perecer. Respira fundo, porque na verdade, analogicamente, isso aqui se parece muito com a igreja, porque nós vamos falar da função do rei e não do seu caráter. Esse rei representa Deus, que escolheu uma moça chamada Hadassa. A palavra ou o nome Hadassa significa murta. Murta é uma planta rastejante que cresce no deserto da Palestina, e que quando ela floresce, o sabor da sua flor, que é comestível, é meio amargo e doce, porque isso fala dos dois tempos da vida de Hadassa: a amargura da escravidão e a doçura como rainha. Só que quando ela entra no palácio, o rei faz questão de mudar o nome dela. Você não será mais Hadassa, acabou o tempo de rastejar, agora tu serás Ester, estrela reluzente. Dentro desse conceito é que a vida, ou a Bíblia, nos apresenta o Amã, porque o Amã só é aparente na Bíblia depois que Hadassa se tornou Ester. Porque tem gente que só aparece na vida da gente depois que Deus nos faz brilhar. Porque se tem alguém que não gosta de ver o seu brilho, são pessoas que emprestam o coração para Satanás. Na verdade, eles acham que quanto mais neutralizada você for na igreja, melhor para eles. Porque eles não entenderam que você não é concorrente, você é ajudante. As pessoas, na verdade, não entendem que quando você botou a mão para fazer alguma coisa, você quer fazer para agradar a Deus e não as pessoas. Mas existem alguns bajuladores, e eu acho muito engraçado isso, que na verdade, na maioria das vezes, bajulador fica sempre perto do rei. Bajulador fica sempre do lado do alvo da sua bajulação. Bajulador, puxa-saco, sempre fica do lado de quem pode favorecê-lo. Mas se ele fosse alguém que favorecesse quem estava trabalhando, seria benéfico. Mas o problema do bajulador é que ele quer queimar, falar mal de quem ele acha que se tornou uma ameaça. Só que eu tenho uma notícia para você aqui, Ester. Você não pode diminuir a intensidade do seu brilho, porque tem alguém que diz que não gosta de você. É aí que você tem que brilhar, porque o Amã é a figura de Satanás. Satanás não incomoda ninguém que não perturbe o seu reino. Já que você está sendo perseguido, é porque você mexeu no ninho do marimbondo. Só que dá um sorriso. Você pode ficar ferida, magoada, mas o rei não vai deixar com que você seja destruída. A unção te protege. Eu não preciso ficar por aí falando às pessoas em alto e bom tom que eu sou escolhida, que eu sou ungida, que Deus me achou, que Deus me escolheu. A unção te protege, porque quem vai falar no seu lugar é a unção manifesta sobre a sua vida. Esse Amã vai cair por quê? Porque o rei mandou dizer que o tempo de rastejar acabou. Ele vai evoluir o seu ministério, ele vai evoluir o seu chamado, ele vai nos colocar em outro nível. E
E esse nível é o nível de exposição. Agora dá um sorriso, porque essa unção é para Esther ter acesso a lugares que normalmente ela não teria. Só que existe um problema aqui. O problema é que Esther tem um parente próximo chamado Mardoqueu. Se o Assuero é representatividade de Deus, se Amã representa Satanás, e se Esther pode representar a igreja, quem é o Mardoqueu? O Espírito Santo. E o Espírito Santo nunca fala aquilo que você gosta, mas sempre aquilo que você precisa. Porque você esconde o potencial do teu marido, você esconde o potencial do teu pastor, mas de Deus não pode se esconder potencial. Eu acho engraçado que a nossa geração, quando estava no forró, no pagode, na bagaceira, a gente dava golpe de Kung Fu, golpe de karatê, a gente dava Ryodai, giraia, mas quando chega na igreja a gente fica frouxo. Não, a unção que você recebeu é uma unção de coragem, para desbravar e para romper os limites da sua existência. Agora, olha para mim, a desculpa é poupável, a desculpa é aprazível, porque ela está 30 dias sem ouvir a voz do rei. Eu queria saber dos senhores, como é que alguém convive dentro do palácio sem ouvir a voz do dono do palácio? 30 dias, na verdade, essa mulher não tem relacionamento com o marido, apesar do marido ser cruel, não deixar ela ter acesso sem ser chamado, mas eu não aceito essa desculpa de que Deus não fala comigo, eu não falo com ele. Se Deus não fala com você, fala você com ele, porque a oração não é exigência de resposta, é a certeza de que você está sendo ouvido. Deus não me respondeu, mas eu falo. Deus não me respondeu, mas eu clamo. Deus não me respondeu, mas eu vou. Deus não me respondeu, mas eu faço. Deus não me respondeu, mas eu me levanto. Deus não me respondeu. Pastor, por quê? Porque curiosamente o livro de Esther é um dos livros que o nome de Deus não aparece, mas o nome dele não precisa aparecer para a gente perceber que ele é o dono da história, ele é o dono da sua vida. Porque se você perceber que mesmo Deus não falando contigo, poderia estar pior o que você viveu, mas não está, porque ele te livrou. Ele não precisa chegar dizendo como pregador, como a gente que é cantor, eu sou pregador, a gente bota uma roupa diferente, eu sou cantor, a gente bota uma roupa diferente, eu sou pastor, bota uma roupa diferente. Não, Deus às vezes chega e não diz para ninguém que ele chegou. Ele está nesse ambiente, ele deve estar por ali, ele deve estar por aqui, ele deve estar andando por ali. O Espírito Santo está aqui em algum ambiente. Cabe a você ter sensibilidade e percepção de que tua história não está na mão do acaso, sua história não está na mão do médico, sua história não está na mão do diagnóstico, sua história está na mão daquele que te formou, te criou, te condicionou, te comissionou e colocou você dentro de um chamado. Agora, segure a mão de alguém e diga para ele assim: o silêncio de Deus, grita, diga: o silêncio de Deus não pode ser desculpa para falta de relacionamento com ele. Pastor, por quê? Porque a oração é terapia. A oração é válvula de escape dos lampejos da alma. Quanto mais você ora e menos Deus te responde, mais vazio você fica do problema que te engana. Pergunte por quê? Porque exatamente agora a tua mente está te enganando. A nossa mente nos prega peças, porque ela faz questão de atrair as nossas lembranças das nossas frustrações e fazer com que a gente esqueça das nossas conquistas. Então é normal você lembrar de quem te feriu, quem te magoou. E também é comum você esquecer de quem Deus usou para te tratar. Você se lembra do culto que você não teve, ou da festa de 15 anos que ninguém fez. Mas você esqueceu que depois de 15 anos você teve festa de aniversário até você fazer 50. Mas o problema é que a tua mente está te enganando. Domina ela. Segunda coisa, diga comigo: o silêncio. Mais alto, o silêncio. Grita, diga: o silêncio não pode jamais fazer com que eu ache que estou sendo punido. Hernandes Dias Lopes diz sobre isso. Ele diz que o silêncio de Deus machuca mais do que a língua dos acusadores. Então é melhor Deus te disciplinar do que ignorar que você está clamando, ignorar que você existe. Só que o salmista no Salmo 34 diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Dá um sorriso, porque Deus não te responder
não significa que ele não está te ouvindo. Clama. Ou clama, você volta para o psicólogo. Ou clama, você volta para o divã. Ou clama, você vai continuar trocando o dia pela noite. Ou clama, você vai continuar flertando com a insônia. Ou clama, ou você não vai ter paz. Mas se você clamar, porque a intenção da oração não é resolver o que está à nossa volta, é resolver o que somos. Porque orar não é interceder. Porque quando eu intercedo eu falo de você para Deus. Quando eu oro eu falo de mim. Então você fica 2 horas falando da vida de todo mundo, mas não fica 10 minutos falando de você. Pastor, por que eu preciso falar o óbvio? Porque quando eu reconheço Deus em todos os caminhos, Ele endireita as minhas. Tome a mão do teu irmão, diga: Deus vai cuidar de você hoje. Toma a mão da tua irmã, diga: Deus vai tratar de você agora. Pastor, por quê? Porque a desculpa é plausível. A Esther está dizendo para Mardoqueu que ela não pode se apresentar diante do rei, porque ela corre perigo de vida. Então qualquer outro líder Nutella diria assim: então vamos arrumar uma outra estratégia. Vamos ver um outro caminho. Mas Mardoqueu não. Você não foi ungida para ser dondoca. Tu vai quebrar esse tamanco, mas tu vai entrar na presença do rei. Tu vai entrar na presença do rei marchando, dando lugar. Mas na inércia você não vai morrer. Alguém está me ouvindo aqui? O Espírito Santo conhece quem é você, minha irmã. E ele sabe que no mundo tu era barraqueira e agora tu não consegue nem fazer um barraco com Satanás. Está na hora da gente fazer um barraco com o diabo e botar o diabo no lugar que lhe é devido. Na minha família tu não toca, no meu filho você não toca, no meu marido você não toca, da minha casa, da porta para fora. Não penses no teu ânimo que você vai escapar. Sorria, porque se você não fizer, Deus tem alguém para fazer no teu lugar. Pastor, por quê? Porque Deus trabalha com substitutos. Ele levanta quem é líder, mas levanta para... Aí fica você fazendo pirraça, dizendo: não quero, fique em paz. Quando você voltar já tem outro no teu lugar. Porque a obra de Deus não vai parar porque tem gente fazendo pirraça. Se eu não vou, eu quero ver. Se você não for, tem outro. E se o outro não for, tem outro. E se o outro não for, Deus manda um anjo aqui e a coisa vai acontecer. Porque Deus, quando levanta Moisés, já prepara Josué. Deus, quando levanta Elias, já prepara o Eliseu. Deus, quando levanta João Batista, já prepara Jesus. E Jesus, quando se levanta, preparou você. Porque aquele que crê nele fará as obras que ele fez. Tome a mão de alguém e diga assim: deixa o invejoso se morder sozinho. Vai fazer o que Deus mandou você fazer. Deixa o invejoso mandar indireta na internet. Pastor, mas estão falando mal de mim por trás. É porque te respeita. Porque se não te respeitasse, falava na tua cara. Eu não tenho que parar a minha vida, a obra que Deus confiou na minha mão, para dar satisfação a quem não tem o que fazer. Manda lavar uma louça, manda lavar uma panela, porque você tem algo muito maior para fazer. Isso é falta de capinar o quintal. Obrigado. Não sei se vocês vão ouvir isso aqui não. Arruma uma outra estratégia. Não tem, a estratégia é essa. Porque se você se calar, socorro e livramento de outra parte virá. Mas tu e a casa do teu pai vai perecer. E quem sabe que você chegou nesse reino para isso? O que Esther vai fazer? Olha para mim. Ela não vai para a academia. Porque tem momento que você tem que selecionar quem vai andar do teu lado. Porque tem amizade que só te leva para o shopping. Mas tem outros que te levam para a oração.
Tome a mão dessa irmã e diga assim: quando o pau estiver cantando, não chama dondoca para entrar na tua guerra. Chama aquelas mulheres que não sabem falar direito português, mas conhecem o idioma inteiro do céu. Tem essa mulher aqui em Ribeirão Preto? Tem alguém aqui? Dá um grito de glória a Deus. Eu não posso porque é a minha unha. Eu não posso porque eu botei maquiagem. Eu não posso porque eu comprei esse tamanco ali na loja, vem que tem. Então não posso dar lugar, enquanto tem outra dizendo: eu vou é de chita, mas eu vou dar lugar. Eu vou de sandália havaiana, mas eu vou pisar na cabeça dessa serpente. Vocês estão vivas ou não estão? Eu vou descabelada, não tenho tempo de alisar o cabelo, de passar o creme. Eu vou assim mesmo, mas na minha casa esse demônio não vai ficar. Olha para mim, queridas. No tempo de guerra, chama quem gosta de orar e jejuar. Respira fundo. A gente está vivendo um esvaziamento dos cultos de oração, em detrimento às academias que estão lotadas. Eu não tenho problema que você vá para a academia, eu tenho problema que você não vá para a oração. Ah, mas eu não tenho tempo. Tempo você tem, você só não tem prioridade. Você está cuidando da sua beleza, mas está esquecendo de cuidar da sua alma. É por isso que na tua bolsa tem remédio para você ficar tranquila. Porque o teu corpo está bonito, mas a tua alma está escangalhada. Mas Jesus vai te ajustar aqui hoje. Pinta o cabelo de tudo quanto é tipo de cor, mas não consegue se sentir bonito. Tentando agradar os outros, você acabou de perceber que você não consegue se agradar. Porque você não pode dar às pessoas aquilo que você não dá a você. Ame-se, para depois tentar ser aceita. Que as pessoas têm que aceitar você do jeito que Deus te fez. Pastor, mas eu estou lidando com os amãs da igreja. Sorria. Sorria. O amã não tem poder de te parar ou de te matar. Mas a estratégia dele é te neutralizar. É fazer você ficar no banco triste, com saudade daquilo que Deus fazia através de você, com saudade das orações, das profecias, das visões, das revelações. Pastor, mas é muita gente mau caráter. Eu sei, mas a falta do caráter dos outros não pode definir a tua intimidade com Deus. Façam o que quiser, que Ele não pode fazer a você. Pega essas moças e jejum e ore por mim, porque eu vou entrar na presença do rei. E eu amo isso aqui. Se eu tiver que morrer, eu morro. Esther está me dando um entendimento que ela já está morta. Mas ela não vai deixar de tentar. Porque a vida é feita de tentativas. Você não sabe se vai dar certo se você não tentar. Vai doer, mas vai curar. E dói agora para não doer nunca mais. Até quando você vai ficar refém de patroa? Quando Deus já te deu a habilidade para você abrir o seu próprio negócio. Porque você não entendeu, mas talvez a distância entre você e o seu milagre está na sua decisão de buscar. Então não leva desviado contigo não, leva a gente que acredita em você. Porque se não tiver na tua visão, por favor, a paz do Senhor, mas para andar comigo tem que enxergar o que Deus me fez enxergar. Relacionamento com todos, caminhar só com alguns. Ninguém deu glória a Deus, né? Está aí o texto. O texto do capítulo 5 diz que o rei está em tédio. Está sem fazer nada no palácio. E o texto diz que Esther, antes de entrar no palácio, dá um sorriso. Ela vai gastar 3 dias. Diga comigo, 3 dias. Mais alto, diga 3 dias. Diga, isso é profético. Pastor, por quê? Porque eu preciso aprender a gastar tempo naquilo que eu acredito.
a ponto de quando eu chegar perto de quem eu preciso, eu não precisar falar o que eu preciso, porque eu já tenho a cara daquilo que eu preciso. Vou melhorar isso aqui. Ô grua, vem cá. Quando José saiu do Egito, aliás, quando José saiu da prisão, a Bíblia diz que José estava de roupa trocada e de barba feita. Mas ele viveu muitos dias na prisão. Então a expectativa é que ele tenha a unha grande, barba comprida, cantando me abandonaram, ninguém me ama, frustrado, amargurado. Mas José estava bem saudável emocionalmente. E por que ele já estava pronto de roupa trocada e banho tomado? Porque ele já sabia o dia que ele ia sair de lá. E alguém pode dizer para você, mas por que você está falando inglês se você mora na favela? É porque eu já sei onde Deus vai me levar. Mas por que você está estudando teologia se ninguém da tua casa é crente? É porque eu já sei onde Deus vai me levar. Quem se antecipa governa. Então olha para mim. O seu comportamento determina o que você acredita. Porque se você tem comportamento dessas mulheres choronas, mimizentas, é porque você está querendo que alguém tenha pena de você. E desculpa, Deus não tem pena de você. Ele tem misericórdia, pena não. E para Deus ativar o teu chamado, Ele usa o que Ele quiser para usar, mas Ele não te perde. Posso melhorar de novo? Vamos lá. Penina nunca foi inimiga de Ana. Nós somos inimigos de Penina, mas ela não foi inimigo de Ana. Quem era o inimigo de Ana? Eucana. Pergunte por quê? Porque a forma mais encantadora de alguém te alejar espiritualmente é ter pena de você. Eucana dizia para a mulher, você não precisa dar oferta porque eu dou oferta por você. Você não precisa ir para o culto porque eu vou para você. Quer ver como é que ela elege a mulher? Para que ficar sonhando em ter filhos se eu sou melhor do que 10? Como Deus não pode usar o coração do marido banana, Deus vai usar o coração da rival. É rival, mas não é inimiga. E Penina vai ser boca de Deus para falar tudo o que Ana precisava ouvir, mas ninguém tinha coragem de falar. Pastor, mas como é que você chegou a essa conclusão? Porque o problema de Ana era além da esterilidade. O problema de Ana era amargura. E a amargura não se resolve com sessões de terapia. A amargura se resolve no altar. A amargura se resolve com perdão. Oh, glória a Deus. Pastor, mas Deus podia ter usado os filhos de Penina, podia. Mas Deus não usa aquilo que está pronto. Deus usa aquilo que Ele faz. Para ter carimbo de autenticidade celestial. Foi Deus que te levantou, foi Deus que fez, foi Deus que abriu, foi Deus que te abençoou. Dá um sorriso, porque isso aqui fica melhor agora. O diabo nunca vai usar a boca de alguém que te coloque num ambiente onde Deus vai falar contigo. Porque foi Penina falar que Ana foi para o culto. Então se a afronta que você está recebendo em casa está te fazendo mais crente, não é Satanás? Se essa afronta que você está enfrentando está te fazendo mulher de oração, se essa afronta está te fazendo mulher de jejum, se essa afronta está te fazendo guerreira de leitura bíblica, se essa afronta está te fazendo uma evangelista, uma diaconisa, alguém que prega a palavra, é Deus dizendo, eu sabia onde eu ia te tocar. Segure a mão de alguém e diga, gaste 3 dias. Diga, se envolva com o teu propósito. Se envolva com o teu projeto. Se envolva com o teu sonho. Se envolva com a tua realização. Alguém tem que olhar para você e já ver que você tem cara de advogada. Mas você não terminou nem o 1º grau, mas você vai chegar lá. Ninguém diz nada, tá bom. Alguém tem que olhar para você e já entender que você já tem cara de mulher de pastor, mesmo sendo solteira. Porque você já se vestiu daquilo que você vai ser. Diga comigo, 3 dias. Bate na mão de alguém e diga, 3 dias. Ela gasta 3 dias. E quando ela chega perto do rei, a monotonia é quebrada. Porque o que o texto nos deixa entender é que o rei já estava esperando ela chegar. Porque foi ela colocar os pés no palácio.
que a Bíblia diz que o rei levanta o cetro. Como quem diz, eu já matei muita gente aqui. Mas para você não tem morte, para você é. Coragem não é um sentimento, é uma decisão. Eu tenho 3 lições para te dar aqui, eu já vou encerrar minha fala. Primeira lição: todo obstáculo talvez seja o melhor caminho. Pastor, por quê? Porque a Esté pegou todo o sofrimento que ela viveu e experimentou como órfã, nas ambiências de perda da vida, e não transformou essa dor em um altar. Ela transformou essa dor em uma força, porque ela sabia o que ela estava vivendo e sabia onde Deus poderia levá-la. Ela sabia que havia superado uma dor quando criança, porque ela tinha muita resiliência dentro dela para se recuperar e enfrentar um novo desafio. Por isso eu vim aqui dizer para algumas irmãs: Deus sabe de tudo que a vida te fez, e Ele não interviu em nada disso, porque Ele está esperando de você o que é que você vai fazer. Ou você pega essa força e continua com essa carinha de pobre coitada, dizendo: ninguém me ama, ninguém me compreende, eu vou embora, não aguento mais, só vou participar da ceia. Ou você pega essa dor e transforma em força. Você já experimentou a força da fraqueza? Que quando você está aí é que você é. Quando eu estou, verbo de passagem, eu estou, é tempo. Eu estou fraco, mas eu não sou fraco. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. A tua fraqueza te traz aqui, mas a força de Deus te condiciona a ficar aqui. A fraqueza te traz dependência, mas a força te faz permanente. Então dá um sorriso na cara do diabo e diga para ele: eu não vou ceder, não vou abrir mão. Eu não vou viver com a dor me perturbando, fazendo com que eu seja anulada. A minha dor vai me ser transformada em força e não em um altar. E eu profetizo isso: você vai viver os melhores dias da sua vida. A gente vive num mundo de dores. E o pior da dor não é a dor que causa na gente uma reação alérgica, ou uma queloide. Não é a dor na pele, não é a dor do corpo, é a dor na alma. Que não inventaram ainda um raio-x, uma máquina de ressonância, para olhar para você com esse sorriso e detectar que você por dentro chora. Que só Deus para entender que aquilo que você não consegue vencer, o Espírito Santo te ajuda a suportar. Você não é crente porque tu é vencedor, você é crente porque você suporta. Quem nunca experimentou a dor da perda de alguém? Quem nunca experimentou a dor da rejeição? Quem nunca experimentou a dor da traição? Quem nunca experimentou a dor do abandono? Quem nunca experimentou a dor da culpa, do arrependimento, do remorso? Quem nunca experimentou a dor da solidão, da injustiça, da vergonha, da humilhação? Esther não usou isso como desculpa, ela usou isso como atitude. Uau! E o rei, quando levanta o cetro para ela, que ela entende que alcançou graça. É como se o rei dissesse: eu já estava esperando, você que demorou a chegar. Eu vim dizer para você que a resposta que você precisa está te esperando. Você que está demorando a procurar. Cetro levantado. Agora olha para mim. Quando o texto diz o seguinte, que ele pergunta para ela: qual é a tua petição? Foi a mesma resposta que Herodes deu. Se eu não me engano, a Salomé ou a Herodias, que até a metade do reino eu te dou. Esther poderia ser afoito e falar: vou esquecer esse negócio de intercessão, vou botar um dinheiro no bolso, vou ficar bem na fita. Mas a Esther entendeu a segunda lição, que ela foi chamada para algo maior do que ela. Porque a obra de Deus não é só para quem tem chamado.
A obra de Deus é para quem descobriu que existe um propósito maior do que a gente. Porque não é difícil a gente cuidar de gente que depois sai falando mal da gente. Que a gente cuida do cara que chega puxando o cachorro e o cachorro fugiu porque a crise levou o cachorro, ele fica só com a coleira. Prosperou, cresceu. Não, meu tempo aqui acabou. E o pior, é abençoado na igreja e depois sai falando mal da igreja. São dores que a gente carrega. E a dor que a gente mais carrega na vida talvez seja a dor de ajudar a gente. Que depois a gente descobriu que não era tão amigo da gente assim. Mas eu amo Jesus, porque Jesus não deixou de ser Jesus, porque foi traído por Judas. Na verdade, todos nós temos um Judas que temos que lidar. Oh glória. Oh glória. Ela tem a proposta, pede o que você quiser. Mas ela tem uma causa maior do que isso. Eu tenho um povo que precisa de mim. Meu marido, eu te amo. Eu não vim aqui para te pedir nada, tá? Eu vim aqui porque... o que você gosta de comer mesmo? É um tropeiro, né? É uma carninha de porco a pururuca? Qual é o prato que você quer? Eu vou fazer uma janta para você. E o Mardoqueu todo se querendo. Aliás, o chefe todo se querendo. Tu vai fazer a comida? Vou. E aí, não, olha só. Chama teus amigos. Mas chama aquele demônio. Não, aquele demônio não. Aquele puxa-saco. Não. Aquele bajula. Não. O Amã, chama ele. Eu estou dizendo que você tem que ser muito espiritual e fria para lidar com gente que não tem caráter sem você perder a pose. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica. E tem gente que acha que a gente é bobo. Aperta a nossa mão e nos abraça e por trás fica falando mal da gente nos grupinhos clandestinos de WhatsApp. E esses grupinhos clandestinos, se o teu pastor não está, eu acho que você não deveria estar também não. Porque isso não é conversa, isso é fofoca. Sumiu e glória a Deus, eu sei disso. Chama aquele mentiroso. Não, chama, é o Amã, não, chama ele. Porque se Esther simboliza a igreja e uma mulher que vence, Esther entende que a igreja não pede antes de fazer culto. O problema é que a gente não entendeu nada de culto. E a gente se prepara em casa para vir pedir no culto aquilo que na verdade a gente deveria entregar. E o rei está aqui olhando para você dizendo, eu tenho até metade do reino, mas o que você tem para me oferecer? Aí dá um sorriso que vai doer. Aí fica esses bonecos rebornes que não levantam a mão. Chegou atrasado no culto porque estava vendo o jogo do Palmeiras. Mas estava gritando gol lá pro Palmeiras. Mas aqui não dá um grito de glória a Deus, que não sabe fazer culto. Culto é lugar de adoração, de fumaça, de incenso, de glória, de aleluia, de sacrifício. E culto não é aquilo que eu posso dar. Adoração não é quando eu posso. Adoração é quando ele exige. Pastor, por quê? Olha para mim. Porque culto tem tudo a ver com adoração. Na lei da primeira referência, quando a palavra adoração aparece a primeira vez na Bíblia, ela não aparece com conotação de música. Porque adoração não é música. Adoração é sacrifício. Gênesis 22:5. Ficai-vos aqui com o jumento, enquanto eu e o moço vamos ali adorar. E havendo adorado, adoraremos a vós. Disse Abraão. Abraão vai matar o filho. Mas ele está dizendo para todo mundo, isso é adoração. Porque adoração é limite. Por isso que quando eu vejo essas irmãs já idosas, pulando, gritando, pode acreditar que tem uma crise dentro da casa delas. A cantora estava aqui, eu estava falando com o Jefferson, correndo. E corria para cá. Eu falei, já estou quase infartando com essa mulher correndo. Mas isso não é dela. É entrega. Se a gente não entregar, a gente morre, entendeu isso? Então faz culto, porque o culto vai te livrar do remédio. Faz culto, porque o culto vai te livrar da depressão.
Faz culto, porque o culto vai te livrar da crise. Levante a mão, levante alguma coisa, abre a boca, adore e faz culto. E sabe qual é o problema? O problema é que a gente vai, com todo respeito aos analistas, eu amo a psicologia, a psicanálise. Eu cheguei até a estudar, mas não completei. Eu amo porque eu estava vivendo um trauma na minha vida, um drama. As pessoas me levavam para a igreja e falavam para mim: teu testemunho é uma benção. Mas o testemunho, quem perdeu fui eu. Então eu tinha crise. Então eu estou fazendo os outros alegrar e só eu que choro. Deus precisava me curar. Por isso ele me levou na delegacia. Meu advogado me orientou na delegacia para saber como é que estava lá o processo. E quando eu cheguei na delegacia, o delegado me deixou quase 3 horas esperando e não me deu a resposta que eu queria. Designou 2 inspetores da Polícia Civil. E eles vieram com um papel na mão. E no papel eu entendia que aquilo era o que eu precisava. E perguntaram: o senhor é o Albert Ferreira Gomes? Sim. Seu filho é o Lucas Jardim Ferreira Gomes? Sim, meu filho. É meu filho. O senhor tem um advogado particular, né? Eu falei: sim, tem. Mas ele não veio, foi ele que me mandou aqui. Ele foi, fechou o papel e disse: ok, nós não podemos te dar informação sem a presença do seu advogado. O que aconteceu? Gatilho. Minha mente me levou no dia que meu filho tomou tiro. Eu vi novamente ele deitado, eu vi o sangue, eu vi ele tendo espasmos, eu vi ele orando, eu vi tudo, chorei. Perturbado com uma voz que me dizia: perdeu, mané. Perdeu. Como alguém roubando o telefone da gente, saqueando o carro. Perdeu. 1, 2, 3, 4, 5, 8 minutos chorando, sem ter lágrimas. E o choro de angústia é diferente do choro de tristeza. O Espírito Santo me ajudou. E eu lembrei que eu li muitas coisas e assuntos acerca da neurociência. E a neurociência diz que é uma das melhores ferramentas contra a depressão é gratidão. Era para dar um glória a Deus aqui, né? Mas tá tudo bem. Qual é o povo melhor da face da terra para ser grato do que os crentes que saíram do charco de lodo e foram transportados para a rocha firme, fiel e inabalável? Dá um sorriso, irmã. Quando Saul ficou endemoniado, Davi não levou ele para o culto de libertação. Ele tocou a harpa. Porque dizem que quando a gente canta, os males espanta. Então a adoração não é quando você conquista. A adoração é quando você está no vale. O que eu fiz? Comecei a cantar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois você acredita que enquanto você está adorando, parece que não está mudando nada na sua vida, mas no mundo espiritual, o diabo sabe que não vai poder fazer Deus voltar atrás. Por isso ele desceu para tentar parar você. Mas no grito do teu glória e do teu aleluia, esses demônios vão explodir. Grita, adore, ebarás, dê glória. Tome a mão de alguém e diga: se você não veio fazer culto, não me atrapalha. Eu vim me entregar, eu vim adorar, eu vim deixar o tamanco quebrar, mas eu vou me entregar inteiramente ao Senhor. Oh, gente, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vaca, não tenha mantimento, todavia eu não vou entrar em depressão. Eu me alegrarei no Senhor, me alegrarei.
Você nunca vai poder exigir nada do rei se você não veio aqui para entregar nada para ele. E ele não quer o que você tem na sua carteira, ele quer o que você tem na alma. Provaraziandas, calamaras, emianderegamash. E acredite, olha para mim. A vida me fez aprender assim. Quando Deus não nos alcança através de um conselho, Ele vai nos alcançar através de uma experiência. Não espere você ter que ter uma experiência para você abrir essa boca. Porque tem gente exatamente agora no CTI querendo estar aqui, mas não pode. Tem famílias recebendo más notícias de que a pessoa que foi agora para a sala de operação não volta mais. Ah, vai dar ruim agora. Há 5 anos atrás a gente estava orando para Deus deixar a gente vivo. A gente orou pelo remédio, pela vacina, pelo remédio de verme. A gente foi entubado, a gente ficou sem ar. Muitas pessoas que a gente ama foram embora. E por que Deus deixou você vivo? Para você ficar de bracinho cruzado, tirando onda de patricinha de igreja? Não, é para você marchar. É para você marchar. É para você pegar essa serpente e falar: no meu casamento você não vai tocar, no meu filho você não vai tocar, porque enquanto você estiver diante do rei, homossexualismo não vai entrar na tua casa, drogas não vão entrar na tua casa, prostituição não entra na tua casa. Deus não precisa ter você no ápice da vida espiritual, mas se você estiver de pé, a mão vai cair. Eu encerro a minha fala, pastorzão. As mulheres não sabem a força que elas têm. Provérbios capítulo 12, verso 4. A mulher prudente é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente apodrece os seus ossos. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco, mas ela não é mais fraca no sentido do intelecto. Ela é fraca no sentido de força. Apesar de que tem algumas mulheres que até... Agora eu fui entrar no avião, era uma mulher que estava pilotando, né? Ninguém entendeu a piada. Deixa quieto. Tem mulher que fala mais grosso do que homem, mas deixa para lá, isso é outra história. Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor, tudo bom? Por quê? Olha para mim. Porque quando a serpente foi introduzir o pecado, ela não foi até Adão. Paulo disse que Adão não caiu em transgressão. Eva sim. Porque a serpente sabe quem era a parte mais forte. Olha para mim. Quando Deus criou o homem, se vocês não derem glória a Deus agora, você vai ter 3 noites de assombro. Quando Deus fez o homem, Adão, fez do barro, pó da terra. Mas quando ele foi fazer a mulher, fez de quê? Do osso, dos ossos. A matéria-prima barro não é mais resistente do que o osso. Então fez Deus a mulher da parte mais forte do homem. Porque a mulher não era cabresto do homem, a mulher era escudo. O diabo sabia que para tocar na família, para tocar no marido, tinha que derrubar a mulher. Mas aí o problema é que não adianta a gente ter mulheres inteligentes se elas não são sábias. Porque a autoridade da mulher não está na sua inteligência, está na sua sabedoria. E por causa da inteligência, Eva perdeu a família. Pela sabedoria, Abigail salvou o marido. Estão aí ou não estão? Aí fica a senhora querendo concorrer com o teu marido se você podia usar a inteligência. Por favor, os jovens, fechem os ouvidos. A mulher, quando ela é sábia, ela tem o cartão, tem a senha, tem o dinheiro, tem o pagamento, ela tem tudo. Mentira ou verdade? A outra, é verdade. Mas o problema é que existe um ativismo feminino.
feminista. A mulher não tem que ser feminista, ela tem que ser feminina. A mulher não tem que competir com o homem, a mulher tem que fazer o seu papel. A casa é sua. O homem tem que trabalhar igual um jumento, mas a mulher sabe onde bota o tapete. A mulher sabe onde bota o candelabro da mesa. Ninguém dá glória a Deus. E você é tão privilegiada, Esther, que na maioria dos que estão aqui, das que estão aqui me ouvindo, nunca fizeram curso de gastronomia. Mas como é que você aprendeu a cozinhar? Foi Deus. A maioria das que estão aqui não são psicólogos ou analistas, mas quando o filho está em crise, quem é que aconselha? Você. Qual é a sua... vocês não estão vivas não, né? Quando a gente está lá com um problema para poder costurar um botão, o homem tem problema a gente não sabe andar direito. Olha aí como é que a gente se arruma tudo torto. Mas a mulher sabe a roupa que orna com coisa. E não fez curso de alta costura. Não estão aí. Sabe costurar botão, sabe costurar bainha, sabe fazer as coisas. Quem é que te emprestou esse talento? Então abra essa boca, porque a depressão não vai te pegar. Você, segure a mão dessa irmã que está do teu lado, dizendo: você é estrela do Senhor. Diga: você é Esther de Deus. A mãe que é Satanás não vai se conter, vai tentar te pegar, vai tentar te derrubar, mas enquanto você estiver adorando na presença do rei, ninguém toca na sua casa. Abra essa boca, explode esse lugar de glória. Eu me lembro, vou tomar meu assento e vou orar contigo, que depois da morte do Lucas, a fase mais difícil da minha vida foi o velório. Quando eu cheguei em casa da delegacia, aliás, do UPA, que a assistência social falou que meu filho não resistiu ao ferimento, minha esposa estava em casa com 15 irmãs orando. E quando eu dei notícia que ele faleceu, ela desmaiou. Eu nunca vi ela desmaiar, Valéria. A gente está namorando. Minha esposa é minha novinha de 54 anos, 53. A gente só está junto desde 1987. Ô inveja, só um irmão deu glória a Deus aqui. Tudo invejoso. Eu fui o príncipe do aniversário de 15 anos dela. Morre de inveja. Não tinha barriga e tinha cabelo, mas eu sei, mas está tudo bem. Mas se ela comeu a carne, vai roer o osso. A outra, é verdade, é porque não é você que está carregando essa barriga. Me chamou de osso. Quem foi essa irmã abençoada? Virou meme, pronto, já era. Mas a parte mais difícil, eu encerro aqui, foi no velório. Eu tive que fazer o culto fúnebre. O pior, eu espero não fazer outro. Na verdade, quem deveria estar naquele caixão era eu. Naquele dia, eu botei a roupa que ele gostava, pintei o cabelo do jeito que ele amava, e um amigo meu estava lá, compositor, Anderson Rangel. Estava tentando terminar uma canção. E naquele dia, a gente cantando, celebrando, porque esse velório de crente é triste e alegre ao mesmo tempo. Ele terminou a música. E a música ficou assim: é adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto, adorar a Deus. Irmã, o que te salva não é o tempo que você tem de crente. O que te salva é o altar. O altar te preserva, a oração cuida de você.
Eu quero orar por duas classes de pessoas aqui, meu tempo acabou. Mas eu quero orar primeiro por você que está carregando uma dor indizível, que ninguém sabe o nível da dor que você está carregando, e só Deus para te ajudar. E eu quero orar por você que por causa da dor se afastou da igreja. A dor foi tão intensa. Vem cá, grua, você que está em casa, que está achando que a vida acabou, que terminou. Eu aprendi uma coisa: nós não temos o direito de morrer com aquilo que nós perdemos. A perda é inerente da vida, mas você não tem o direito de perder a vida com aquilo que a vida te tirou. Perder todo mundo perde, agora você se perder é uma opção sua. Arruma a força da fraqueza, fica de pé. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus. Dá um abraço nessa irmã que está ao seu lado, dizendo para ela: você é uma vencedora. Suporta mais um pouquinho. Vai passar. Vai passar, só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Vai passar. Chora com ela, tem gente precisando de um ombro amigo para chorar. Chora com quem chora, se alegra com quem se alegra. Dá uma palavra para essa irmã, dá uma palavra para esse irmão, dizendo: vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. O inverno vai passar, vai passar. Tudo passa nessa vida, vai passar. Eu quero orar por você. Olha para mim. Eu quero agora a sua honestidade. Eu não quero a sua perfeição. Eu quero que você levante a mão, você que está aqui hoje, que está afastado do caminho do Senhor. Levante a mão, eu só quero te conhecer. Quem é que está afastado aqui? Pode levantar a mão. Quem é que está? Quem é que não é crente? Levanta a mão. Levante a mão. Cadê? Lá em cima. Olha para mim. Nós somos uma igreja acolhedora. A gente só tem tamanho, mas o coração da gente é pequenininho, apertadinho. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e perguntasse para ela: você sabe que ela está ou não está? Você conhece ela? Pergunta para ela se ela quer a sua ajuda para descer até aqui e receber de Deus uma nova chance. Jesus não está aqui para te condenar. A igreja não é um tribunal. A igreja é um hospital para tratar das feridas que a vida não consegue tratar. Sai do seu lugar, você que quer devolver a sua vida a Jesus. Você que ela tem uma vida vindo ali. Você que está na internet, que deseja devolver a sua vida a Jesus. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar a Deus quando te falta tudo. É adorar. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando te falta tudo. Quando a dor chega, não tem amigo que te ajude. Por mais amigo que eu seja seu,
por mais pastor que o pastor seja de você, ele não tem recurso para te ajudar. Só Deus te ajuda, só Ele te consola, porque só Ele te entende. Então não vale a pena você caminhar sem Ele, não vale a pena você se distanciar dEle. Os homens falham, eu falho, mas Deus é fiel. Deus cuida dos seus. Então não use isso como regra. Você foi ferido por alguém, alguém te magoou, o religioso te entristeceu, alguém te botou para fora da igreja, alguém te puniu, você não teve mais força. Jesus não tem culpa disso, porque ninguém aqui em cima, principalmente eu, morreu na cruz para te dar uma vida que você não merecia. Então desce agora, recebe força para você descer, recebe força para você tomar essa atitude, porque Deus sabe, o diabo também, que essa atitude vai mudar a história da sua vida. Só te falta uma coisa para você ser completo: Jesus. Vem, estou esperando, vem, pode descer, eu espero você. A gente não consegue nem mais contar quantas pessoas, e a gente não vai contar, porque aqui a gente, isso,